Boa tarde, meus nobres ninjas. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Timão. E vamos falar sobre o Timão aqui de uma forma bem interessante, porque há um problema na matemática do Corinthians. O Corinthians parece que não tem bons matemáticos lá. E nós vamos explicar os grandes motivos para eu não ter fé alguma nesse time. Vamos lá. Começando sobre a matemática do Corinthians, é o seguinte: o Corinthians estava com muitos jogadores e alguns deles não tinham utilidade nenhuma de estar no time. Aí o Corinthians, o que ele fez? Mandou embora alguns. Vamos lá: Otero, Casares, Camacho, Ramiro. Esses jogadores, mais algumas coisas que eles conseguiram cortar, deram um alívio nas contas de aproximadamente 4 milhões de reais. Parabéns, o Corinthians economizou 4 milhões de reais. De repente, algum gênio vem e me fala assim: não, mas o Corinthians precisa de um time competitivo, senão vamos ser rebaixados. Concordo, ótima ideia, vamos lá. O Corinthians conseguiu 4 milhões de economia. E aí o que eles me fazem? Contratam Renato Augusto a um preço de 800 mil reais mensais, Giuliano a um preço de 1 milhão mensais e Roger Guedes, que já está no mapa, a um preço de 1 milhão e meio, totalizando 3.300, quer dizer, 3 milhões e 300 por mês. Agora, meus amigos, como que essa conta foi feita? Por que o Corinthians não então cortou apenas 700 mil reais no seu bolso? Porque aparentemente lá no Parque São Jorge não tem ninguém que concluiu o primeiro grau. É impossível que alguém que concluiu o primeiro grau entenda que isso foi um bom negócio. Olha só, vamos fazer uma pequena ficha técnica sobre essas pessoas. Renato Augusto, cara, é aquele cara que conseguiu levar o Corinthians ao título brasileiro. Muito bem. Só que aí nós nos lembramos que ele não fez isso sozinho, a priori, né? E também há alguns pontos muito interessantes para falarmos sobre esse rapaz. A gente lembra do sucesso, mas não lembra como é que ele começou lá. Eu te conto. Olha só, o Renato Augusto estreou pelo Corinthians 27 de janeiro contra o Mirassol. Jogou bem. E aí, o que aconteceu? Em poucos meses, ele sofreu uma lesão. Em março, ele sofreu a lesão na coxa. Ficou 3 meses fora. Em julho, quando ele tentava se firmar, ele fraturou o osso do rosto num choque contra o Souza. Muito bem. Depois teve que passar por uma artroscopia. E aí você pergunta, ao longo do ano de 2013, que foi o primeiro ano dele no Corinthians, ele jogou 31 jogos. Só que ele começou jogando como titular apenas 20. Quantos jogos o Corinthians jogou em 2013? 75. Muito menos da metade. Então ele não foi importante ao Corinthians naquele ano. Cá entre nós, ele não foi importante. E aí entra na equação tal de Giuliano. Em 2021, o Giuliano, ele fez apenas 2 gols e 1 assistência em mais de 20 jogos. Ele está com 31 anos, ou seja, já está na curva descendente do futebol. E eu não vejo como fazer dinheiro com esse cara. Esse cara, o Corinthians não vai vender ele. Então, em resumo, se ele for simplesmente mais um Otero, mais um Casares 2.0 ou 2.1, trocou 6 por meia dúzia, velho, tá gastando 1 milhão. Então, o que a matemática do Corinthians funciona? Olha só. Então, o Roger Guedes está, entre aspas, chegando para ganhar 1,5 milhão. E quem é Roger Guedes? Ele vai ganhar 20, ele tem 24 anos. Então, a possibilidade desse cara virar dinheiro. Agora, quanto a Giuliano, Renato Augusto, se num primeiro momento eles não conseguirem fazer aquele futebol maravilhoso que se espera deles, é perda de dinheiro, não é outra coisa, perda de dinheiro. Agora, voltando à matemática do Corinthians. O Corinthians tinha um técnico chamado Mancini. Ano passado ele
praticamente colocou o Corinthians na Libertadores, mas o Corinthians não foi para a Libertadores. Então, esse ano ele estava muito bem, assim, relativamente bem, mas a média dele era de 66% de aproveitamento. Ganhava 66,7% dos jogos. Muito bem, então esse cara não serve para o Corinthians. Quem serve para o Corinthians? Um técnico chamado Silvinho, que no Lyon, um baita time da França, no Lyon ele tinha 39,39% de aproveitamento. E chegou no Corinthians e tem 37,5% de aproveitamento. Então você sai de 66 para 37. Cadê os matemáticos? Temos aqui um déficit de 29,2%. Então eu te pergunto, o que o Corinthians entende como dinheiro? O que o Corinthians entende como algo bom? Bom é o treinador que nunca passou de 50% de aproveitamento? Ou bom é o técnico que conseguia 66,7%, estando com o banco cheio de jogador jovem, lá no departamento médico quase todos os titulares com Covid, e o cara ainda chega a 66,7%? Algo está errado nessa matemática do Corinthians. Eu gostaria que o Corinthians mostrasse algum ponto de solução para isso. Mas falaram que vão trazer o Renato Augusto, o Juliano e tá chegando o Roger Guedes. Beleza, o que a Sport TV fala? A Sport TV falou no seu programa matinal, alguns membros da Sport TV, o Corinthians vem forte. Vem forte? Aí o Sport Center da ESPN disse: o problema do Corinthians é o meio-campo. Com a chegada de Renato Augusto e Juliano, nós podemos afirmar que o Corinthians vai brigar pela tabela de cima. Caramba, o problema do Corinthians, a priori, dinheiro. A segundo, desempenho. O dinheiro, você consegue dar um jeitinho porque o Corinthians tem uma legião de fãs. O Corinthians é um time que tem respaldo. Se ele chegar no banco para pegar um empréstimo, é possível. Agora, como é que nós fazemos com esse desperdício? O técnico bom é o Silvinho, então. Cadê o resultado dele? Ele tinha as mesmas peças. Ele tem melhores jogadores ainda que o Mancini. E ainda faz essa porcaria dessa quantidade. Então, meus amigos, eu tô quase me candidatando, e eu não sou matemático, à direção do Corinthians. Será que tem que alguém enfiar na cabeça deles que é o seguinte: 66 até que dá para pegar aí Sul-Americana. Agora, meu amigo, com 37%, o máximo que talvez você consiga é um rebaixamento. E talvez seja isso que essa galera do Ilho tá procurando. Não há outra explicação. A torcida pega no pé do Jô porque fica assim: o Jô tá velho. Tem coisa melhor aí. Tem. O Jô pelo menos ele tá velho, tá fora de forma, sei, aparentemente é isso mesmo. Mas ele tem uma coisa que grande parte dos atacantes não tem. E o Corinthians é ímpar em ter, que é a altura, cara. Cara, eu tenho menos de 1,70m. Quer dizer, eu tenho 1,70m, né? 1,69m, 1,70m. Cara, se eu tivesse a altura do Jô, eu faria o pivô. O que ele precisa fazer? Ele precisa segurar a bola na frente pra galera vir junto com ele. Mas ele não tá dando conta. Agora você acha que colocar um atacante da minha altura, que não dá conta de brigar pela bola por cima ou por baixo, vai conseguir resolver? Então, galera, o negócio é o seguinte: reabilite o Jô. Já que esses caras vão vir e não tem como, faça um esquema tático para abafar o time. Do meio pra frente, fora o Mosquito, só tem velho no Corinthians, então se prepare para o segundo tempo o time morrer. E vamos confiar que entre Roger Guedes e Jô dê para fazer alguma coisa. A grande contratação do Corinthians nos últimos anos, insisto, é um tal de Mosquito. E olha que foi contratado para as categorias de base. Ele não é do Corinthians, não é cria do Corinthians. O Corinthians não está criando bons jogadores, mas alguns estão dando relampejos de genialidade. Então, galera, esse é o fato.
O Corinthians não briga pela parte de cima. O Corinthians contratou jogadores caros, contratou coisa que fez já esse ano ainda, com essa galerinha, Otero, Casares e daí por diante. O Corinthians fez mais do mesmo, o que sempre faz, contratar jogadores que estão em fim de carreira para fazer efeito numa equipe que precisa de um pouco de sangue jovem. Desde já, agradeço. Se puder, se inscreva. Depois vou fazer até um vídeo explicando por que esse meu sumiço e qual o motivo do sumiço. É algo que infelizmente acontece com muita gente e até no esporte isso existe bastante. Um grande abraço e até mais.